Fala galera, essa é a continuação do vídeo anterior em que eu mostrei para vocês qual é o maior desafio de quem começa a mixar, em especial no seu home studio, certo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi a minha experiência com essa dificuldade, com esse problema e o que eu fiz para solucionar. Vamos lá! Antes de começar, convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês nos vídeos que vocês estejam gostando e também comentários para que eu possa saber quais são as experiências de vocês com esses assuntos. A gente pode bater um papo, pode ser bem legal, beleza? Bom, eu vou compartilhar com vocês agora uma fase que foi bastante difícil para mim, que foi a fase inicial, quando eu comecei a trabalhar com mixagem. Eu estava completamente apaixonado, estudava o assunto, sei lá, 18 horas por dia e como todo mundo no começo, eu tinha dificuldade de gerar resultados que me convencessem. Eu tinha dificuldade em gerar resultados nos quais eu pudesse me orgulhar. Enfim, demorou um pouco para eu perceber que o meu maior inimigo era o lugar e como eu estava fazendo a mixagem. Eu estava mixando no escuro, eu estava mixando sem saber quais eram os movimentos que de fato eu precisava fazer, porque aquilo que eu estava ouvindo tinha tanta influência da sala na qual eu estava trabalhando, que eu por vezes tomava decisões completamente contrárias às que eu deveria tomar para gerar um bom resultado. E eu só descobria isso quando eu saía da sala e ia checar esses resultados em outros playback systems. Esses outros sistemas de playback que eu checava me diziam onde as minhas mixagens não funcionavam. Quando eu identifiquei um padrão de problema nas minhas mixagens, eu identifiquei uma coisa interessante. Minhas mixagens sobravam brilho e faltavam grave, especialmente não o grave mais grave, mas aquele grave, médio grave que dava aquele corpo. Então, na mixagem eu tinha uma falta de corpo nos meus resultados e uma sobra de brilho, via de regra. Um brilho que deixava a mixagem soando às vezes até um pouco ardida. Quando eu comecei a identificar esse padrão, eu falei, peraí, por que eu identifico, por que esse resultado, ouvindo em outros lugares, né, esse resultado não me agrada e por que esse resultado no meu home studio agrada? Em outras palavras, não é possível que eu ouça a mesma coisa no meu home studio. Logo eu identifiquei que o problema estava no meu home studio, porque era o único lugar onde essas mixagens soavam bem, era no home studio. Num fone de ouvido, no home theater da sala, no som do carro, num sistema de som qualquer que fosse, de qualquer outra pessoa onde eu testava, eu tinha a percepção de que as mixagens soavam sem corpo e com excesso de brilho, com excesso de frequências médio agudas. Logo, eu identifiquei que o problema era a sala. Bom, se eu identifiquei que o problema era a sala, eu precisava resolver o problema. E aí eu comecei a estudar o assunto profundamente e descobri uma série de coisas. Cheguei em 3 opções. Eu tinha 3 opções para resolver o problema. A opção número 1 era aplicar um sistema de calibragem na monitoração que eu utilizava para poder chegar num resultado em que eu pudesse confiar no que eu estava ouvindo. Segunda opção seria fazer um tratamento acústico da sala. Muitas vezes a sala por si só não é uma sala ideal e o tratamento acústico também não vai resultar, porque fazer um tratamento acústico implica inclusive em reposicionar os seus monitores dentro da sala. E às vezes você tem essa possibilidade, às vezes não, por conta de como a sala já está configurada, especialmente para quem trabalha com home studio, não para quem tem um estúdio, um espaço dedicado somente para o trabalho com o estúdio, certo? A terceira opção, portanto, seria sair do espaço onde eu estava trabalhando e começar a trabalhar em outro espaço, para que eu pudesse, portanto, fazer as correções necessárias e chegar num resultado que eu pudesse confiar. Comecei a pesquisar quais eram os produtos que o mercado ofereciam para calibragem da monitoração que eu utilizava. E eu cheguei, depois de pesquisar e observar várias opções, eu cheguei no sistema da Sonarworks. Eu vou deixar um link, inclusive, para vocês acessarem o produto, tal. Não estou fazendo propaganda, depois eu vou explicar, inclusive, que pode não funcionar para todo mundo, mas cheguei no site do fabricante e descobri o que eu precisava fazer, entendi como o sistema funcionava. Então eu fiz o seguinte, primeira coisa que eu fiz um investimento no microfone de calibragem, sem ter a menor certeza de que aquilo ia funcionar, mas eu estava determinado a resolver o problema. Logo, fazer investimentos era algo do qual não ia fugir jamais. Então, eu comprei esse microfone de calibragem, que é o microfone da própria marca, tá? Vem nessa embalagem aqui.
E cada microfone desse produto tem um número de série, e esse número de série corresponde a um perfil da forma como esse microfone vai ouvir a sua sala. Em outras palavras, existe um cuidado tão grande por conta do fabricante desse produto em fazer com que você resolva o problema, que cada microfone é medido e você vai ter o software funcionando diferentemente para cada peça de microfone. Bom, isso já me encorajou, eu fui lá, comprei o microfone e baixei o trial, ou seja, a versão teste do software, porque o microfone não era tão caro quanto o software, né? E eu acabei falando, bom, então se eu perder dinheiro com o microfone, eu vou perder dinheiro com uma coisa só, vou fazer o teste do sistema antes, mas eu precisava ter o microfone para poder medir a minha sala. Fiz a medição toda, você vai medir 38 pontos diferentes, né? A gente vai medir o som da sala em 38 pontos diferentes, se eu não me engano, 36, 38. E aí você vai chegar numa resultante, num perfil de correção da sua sala, baseado no que esse microfone ouviu em cada posição que você o deixou para que ele soltasse aqueles sweeps de áudio de 20 a 20K, né? E ele ouvia e percebia sobras e percebia um desequilíbrio de volume dessas frequências em diversos pontos. Tanto que a calibragem é feita LR diferentemente, né? Não é a mesma calibragem para estéreo. Depois a gente vai ver na tela como é que essa calibragem é feita e vai poder ouvir alguma coisa para ter uma noção do que acontece com o som depois dessa calibragem. Fiz a medição com o coração na boca, né? Porque eu estava desesperado, querendo resolver o problema de todas as formas, queria ouvir um resultado no qual eu pudesse confiar e tomar as decisões durante a mixagem. Quando eu acabei a calibragem, ele gerou aquele arquivo, que seria o arquivo no qual eu aplicaria todo o sinal de áudio que estivesse saindo do meu computador. Bom, vamos lá, uma explicação rápida para vocês. Eu montei uma playlist gigantesca somente com indicações de Grammy e vencedores de Grammy de engenharia de som, ou seja, os melhores resultados na indústria do áudio, né, estavam nessa playlist. E eu sempre comparava os meus resultados a estes resultados. E eu, curiosamente, achava que no meu home studio aqueles resultados incríveis, consagrados, premiados, não soavam tão bem, né? E lógico, porque o problema era da sala. Então, mais uma vez, eu tive a certeza de que a sala era um grande problema, porque fora da sala aqueles resultados eram incríveis, né? Então, comparando com os meus resultados, com as minhas mixagens, mais uma vez, a sala era o grande problema. Então, eu fui lá, liguei o sistema e comecei a ouvir as grandes referências. Eu cheguei à conclusão do seguinte, que aquelas mixagens passaram a soar incrivelmente na minha sala. E aí eu falei, uau, isso já é um super avanço. Conforme eu fui remixando na verdade, alguns dos trabalhos que eu estava fazendo na época, eu descobri o quê? Que todas aquelas percepções de falta de corpo, excesso de brilho ou médio agudo fora do home studio começaram a desaparecer. E aqueles resultados que eu tinha no home studio, eles eram equivalentes, ou seja, compatíveis com os outros sistemas de playback que eu estava testando. Fosse o carro, fosse um sistema mono ou estéreo da JBL, dos quais eu costumava testar, sabendo que as pessoas ouvem bastante música nesses sistemas, fones de ouvido, home theater, o próprio som da televisão, enfim, eu comecei a testar e descobri que eu tinha resultados compatíveis em todos os lugares, em especial comparando a minha mixagem com as mixagens consagradas, com as mixagens premiadas. Bom, a gente vai para a tela e eu vou mostrar para vocês a correção que esse sistema fez na minha sala. E vocês têm que ter em mente uma coisa, essa correção é feita para minha sala, isso não vai funcionar na sala de vocês, tampouco vai funcionar em qualquer outra sala que não seja a sala na qual eu trabalho. Então é muito importante que vocês tenham em mente que quando eu colocar os arquivos de áudio para vocês ouvirem o que essa correção faz com o som, é meramente no sentido de vocês perceberem o quanto ele transforma o som. Para vocês a percepção não vai ser de melhora necessariamente, vai ser apenas de transformação, porque a correção que está sendo aplicada ali é a correção que funciona na minha sala, certo? Então tenham isso em mente. A gente vai ver a correção que foi feita e a gente vai ouvir um ruído rosa, que é um áudio de 20 a 20K com a distribuição de energia por igual para a nossa percepção auditiva, certo? E a gente vai ouvir também a vinheta do canal, com e sem essa correção, para vocês perceberem o que esta correção faz num clipe de música, enfim, tá? Vamos lá. Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês o sistema então. Como eu disse, a marca é Sonarworks, ok? E o nome do sistema é Reference 4.
Isso não é uma propaganda e eu também não vou ensinar a usar o software, tampouco fazer a calibragem. Eu só quero mostrar como isso resolveu o meu problema. Existem inúmeros vídeos de como utilizar, inclusive o próprio manual de instrução, se vocês tiverem interesse em utilizar o sistema. Eu só estou aqui apresentando um software que resolveu o meu problema e que pode, portanto, resolver o de vocês também. Então, aqui a gente vai observar o seguinte: eu vou remover a correção e a gente vai perceber aqui o que ele leu de problema na sala. Então, a gente vai perceber um pico bastante grande aqui por volta de 150 Hz. A gente vai perceber um outro pico bastante grande aqui por volta de 50 Hz. A gente vai perceber aqui outro pico grande de frequência por volta de 300 Hz. A mesma forma a gente percebe falta aqui por volta de 200, né, em uma dos monitores. Então a linha escura é L, a linha clara é R, né? Então a gente vai perceber também aqui falta de frequência aqui entre os 6 mais ou menos e 13, 15 K. Aqui também uma falta de frequência, né? Falta de volume nas frequências aqui entre 2 mais ou menos e até uns 3, que é o que causa, na grande maioria das vezes, aquela percepção de excesso de brilho. Então, olha que interessante. Quando a gente aplica a correção, a gente vai observar aqui agora nas linhas verdes, eu vou até tirar o problema, a gente vai enxergar só a correção. Essa correção, ele colocou bastante dessa frequência, limpou bastante dessa frequência, adicionou essa frequência, limpou essa outra aqui, da mesma forma como ele adicionou frequências aqui na região mais alta. Estas adições de frequência e estas limpezas de frequência geravam os problemas que eu havia falado para vocês. Então, quando eu retirava frequências, especialmente essa daqui, quando eu retirava esse excesso aqui por volta de 150, eu tinha a percepção de que nos outros sistemas de playback a minha mixagem soava magra demais. E da mesma forma que ela soava muito brilhante, porque essa movimentação que a correção fez era justamente o que o meu ouvido pedia para fazer. Então eu aumentava também essas frequências. Quando eu ia para um outro sistema, essas frequências sobravam, porque elas não tinham os mesmos problemas que a minha sala tinha, que são exatamente esses daqui, né? Muito bem, então a gente vai ouvir agora com a correção e sem a correção para vocês perceberem como o som é alterado pelo sistema, lembrando que aqui a gente não vai ter obrigatoriamente a sensação de que melhorou, porque vocês estão ouvindo na casa de vocês, vocês estão ouvindo com o fone de ouvido de vocês, vocês estão ouvindo no computador de vocês, na televisão de vocês e não na minha sala. Se vocês estivessem sentados exatamente onde eu estou, ouvindo com os meus monitores, vocês iam perceber a melhora e ia ser talvez uma sensação bastante interessante, mas isso não é possível a partir desse vídeo. Vamos seguir de qualquer forma. Então a gente vai ouvir aqui dois clipes de áudio. Um é um ruído rosa, que é esse ruído aqui que a gente ouviu. Então a gente vai ver que o ruído rosa, na verdade, ele é uma distribuição de frequências, como vocês estão notando aqui, né? O que esse equalizador está ouvindo é exatamente isso. Então a partir dessa distribuição de frequências, a gente vai ouvir as alterações que esse cara vai trazer, porque essas alterações estão sendo aplicadas para o espectro completo, né? Para a frequência desde 20 até 20K. Então tudo que a monitoração de vocês permitir que vocês escutem aí, vocês vão perceber como alteração a partir dessa aplicação que eu vou colocar aqui. Então vocês vão ouvir inicialmente com o sistema ligado e depois eu vou desligar, tá? Então vamos nessa. Então quando eu desligo esse cara, eu percebo que o ruído rosa escurece um pouco,
né? Porque essas correções onde ele aumenta as frequências agudas, ela acaba desaparecendo, essa correção desaparece, e esses excessos de graves que eu tenho aqui na sala, né, de ressonância de grave, acaba sendo corrigido também. Então quando eu desligo, eles voltam a aparecer na sala. Para vocês, o que vocês devem estar ouvindo é que o som deve ter ficado um pouco mais magro, com mais brilho, assim que eu ligo a correção. Sem a correção, vocês devem ter percebido o som talvez mais equilibrado, caso vocês tenham um sistema bacana com o qual vocês estejam ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo numa sala com outros problemas, X, jamais saberemos quais são as impressões de vocês, mas muito possivelmente vocês vão perceber um aumento de grave e uma diminuição de brilho simultaneamente. Então, mais uma vez, com o sistema ligado. Ok, vamos passar para o clipe de áudio então. Então aqui o que a gente tem é a vinheta do canal, exatamente, que vocês já conhecem. E a gente vai escutar a vinheta então, e eu vou desligar no meio da vinheta para vocês perceberem a diferença. Notem mais uma vez que a definição nas regiões mais altas ela diminui bastante quando eu desligo, e você tem um aumento das regiões graves, de forma que, para mim, aqui na sala, gera uma sensação de que o som está embolado. Eu perco definição na região grave e perco clareza na região aguda quando o sistema está desligado. Bom, vocês devem ter notado então que essas sensações que eu descrevi para vocês são bastante nítidas, né? Quando a gente escuta com esse cara ligado. Mais uma vez, desligado. Então, para os meus ouvidos, aqui na minha sala, é indispensável. Eu simplesmente não ouço música sem esse sistema ligado, eu não faço absolutamente nada, eu não gravo um chocalho sem esse sistema ligado aqui na minha sala. Porque para eu avaliar qualquer coisa que eu esteja gravando, eu preciso ouvir da forma correta. Então, absolutamente todas as vezes que eu ligo o computador, esse sistema vem junto. Inclusive, eu nem utilizo ele no Logic, eu utilizo ele aqui, na saída de áudio do computador. Aqui ele está desligado para eu não sobrepor tanto essa saída quanto essa. Mas aqui esse sistema está ligado com a mesmíssima calibragem, então eu escuto absolutamente todos os sinais de áudio que o computador manda com esta correção. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir, vocês devem ter percebido que para alguns de vocês o som pode ter melhorado, o som pode ter piorado, o som pode ter inclusive não mudado nada se vocês ouviram em referências muito pobres, né? Jamais tentem perceber essas diferenças num celular, por exemplo, ou nos alto-falantes de um laptop. Vocês não vão ter muita noção disso. No mínimo, usem um fone de ouvido. Se puderem ouvir nos monitores de vocês, melhor ainda. A ideia, na verdade, é que vocês percebam a diferença, tá? Agora, eu gostaria de explicar uma coisa aqui. Eu não estou fazendo propaganda deste sistema. E por que eu não estou fazendo propaganda? Eu jamais poderia garantir que esse sistema funcionaria para vocês. Ele funcionou para mim. Todo sistema ele é criado baseado numa amostragem do problema, certo? Você tem uma amostragem do problema, logo você tem uma espécie de solução criada a partir dessa amostragem. Para mim, isso funcionou. Para o seu sistema pode ser que não funcione. Pode ser que ele não seja compatível com os problemas que você enfrenta. Pode ser que os problemas que você enfrenta no seu sistema não tenham solução a partir do sistema que deu solução para mim. Então, o que eu gostaria de encorajar vocês com esse vídeo é:
testem o sistema. E se vocês perceberem que vocês tiveram resultados, abracem e sigam adiante, porque é a única forma de você mixar com confiança, é eliminando os problemas. E para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a vocês, que é escutar o meu portfólio. No meu site vocês vão encontrar um portfólio das gravações, as mixagens que eu tenho feito aqui, os clientes com os quais eu tenho trabalhado, tem muita coisa legal, tem gente muito boa, eu tenho a alegria e a honra de trabalhar com artistas que eu acredito que são muito talentosos. E fica aqui um convite então para vocês darem uma passada no site, ouvirem esses trabalhos, não só conhecerem o meu trabalho de mixagem, mas também conhecerem os trabalhos desses artistas. Tá legal? Então é isso aí, gente. Espero que tenha sido útil. Vou ficar feliz em responder perguntas de vocês, dúvidas que vocês possam ter a partir desse assunto todo, e espero que isso ajude vocês a chegar antes em resultados que eu tive que brigar por algum tempo, por meses, talvez mais de um ano, não sei, para chegar na grande resposta do problema, tá? Espero que vocês tenham uma briga mais curta, beleza? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção mais uma vez. Até o próximo vídeo.